volta dele que Tiago fala. Que venhamos esperar pacientemente por esse dia. E hoje nós vamos falar sobre o que Tiago conclui dizendo, sobre algumas coisas sobre a oração e alguns quesitos dentro dessa oração. Bom, então amanhã eu te espero aqui a partir das 21 horas. Creio que vai ter gente que vai chegar um pouco mais tarde, né? Outras vão vir, vão passar aqui, vão para outro lugar. Mas é importante que você esteja aqui, passe na igreja. Alguns irmãos, quando eu abri a igreja aqui, algumas pessoas já perguntaram se vai ter culto da virada aqui. É igual eu disse domingo, né? Muitas pessoas nessa data procuram passar o ano na igreja para pedir um ano mais abençoado, né? Mas que nós venhamos ser alvo de Deus e sermos usados por Deus para essas pessoas que ainda não o conhecem, mas fazem dele, né? Como é que eu posso dizer? Como se fosse um mercado, né? Vou lá buscar o que eu quero e depois, quando eu precisar de novo, eu volto. Mas Deus vai surpreender essas pessoas aqui em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 12. Vamos lá. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Só até aí. Irmãos, semana passada nós falamos sobre a paciência que Tiago diz, a paciência em meio ao sofrimento. E ele usa, né, a paciência de um lavrador esperando pela colheita. Ele usa também a paciência de Jó. Nós explicamos aqui como que ela é. E a paciência dos profetas também. E a paciência nesse meio sofrimento. E Tiago agora, no capítulo 5, no final dela, Tiago inicia agora concluindo com um tema sobre a oração, que é uma chamada, obrigado Rafa, que é uma chamada à perseverança sobre as provações, quando ele inicia a carta, e ele termina essa carta agora exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. As provas e não as experiências místicas são o caminho da santificação para o aperfeiçoamento. Tiago também se volta para os ricos, para os pobres que estavam sendo oprimidos, e dá a eles uma palavra de encorajamento, dizendo que eles devem ser pacientes, sabendo que é a Deus que estão servindo e é que Deus que vem a recompensa. E no versículo 8 do capítulo 5, Tiago vai falar sobre a vinda do Senhor que está próxima, que está às portas, que enquanto Jesus não volta, nós não podemos esperar uma vida fácil neste mundo. Foi isso que eu disse. Então,
Tiago agora, no final aqui desse capítulo 5, Tiago menciona agora a oração. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Por quê? Esse crente, em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca sua causa diante de Deus, e Deus no tempo certo responderá o seu clamor. Tiago escreve essa carta, é uma carta prática. Quando nós iniciamos, nós vimos isso, e por isso ele começa essa carta e termina falando sobre a oração. Desperdiçamos tempo e energia quando nós tentarmos viver uma vida sem oração. Então, nesse parágrafo agora que nós vamos pregar, Tiago vai trazer um encorajamento para nós sobre a oração. E no versículo 12 aqui, eu não falei nele semana passada, mas tem um propósito agora. Por quê? Porque é a evidência da paciência que Tiago vai falar, que vai entrar no contexto que nós vamos pregar. Tiago vai falar assim, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, seja porém vosso sim sim, vosso não não, para não serdes condenados. O que Tiago está dizendo para nós aqui? Jurar é evidência da impaciência. O que Tiago diz é que significa todas as manifestações de paciências em momentos de estresse, de sofrimento, e nos mais comuns é tomar o nome de Deus em vão, aqui, pelo uso de meios explosivos de falar e juramentos precipitados e irreverentes, que é quando nós tornamos impacientes, é quando nós perdemos o controle e temos a tendência de fazer coisas que seria melhor não ter falados ou ter feitas. Isso inclui palavrões, abusando no nome do Senhor e apelar para o céu, ou qualquer confirmação de que estamos falando a verdade. Jesus vai falar isso em Mateus 5,33, ele diz: vocês também não ouviram o que foi dito para os antigos? Não façam nenhum juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim sim, não não, o que passar disto vem do maligno. Mateus e Tiago aqui vem tratando a mesma propósito. Tiago faz questão de lembrar o que Jesus disse, e ele leva aqui o uso ocasional de juramentos em conversas formais, em conversas informais, que isso é usado em mais em questões de tribunais, de leis. E o que Tiago está querendo dizer com isso aqui? Ele acrescenta isso, que nunca devemos usar um juramento para provar que desta vez eu realmente estou dizendo a verdade. Em vez disso, é melhor nunca dizer. Quando nós dizemos para alguém assim, para a mãe, para o pai, para a esposa, para o marido, sei lá, ela desconfia de você de alguma coisa e você fala assim: não, estou falando sério, é verdade. Mesmo assim ela não acredita. Aí você fala assim: diante de Deus, eu juro por Deus, eu juro pela minha vozinha que está morta, né? Sabe por que a gente jura? Por que a gente coloca diante de Deus, jura por Deus? Porque as pessoas não confiam mais, não vê credibilidade mais nas nossas palavras. Sabe por que você faz diante de Deus? Porque diante de Deus elas vão dar credibilidade ao que você está falando. Sabia? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se as pessoas não estão tendo credibilidade com as nossas palavras mais, é porque às vezes nós somos mentirosos, porque a gente não bota confiança naquilo que falamos. Se nós falamos que vamos fazer e não fazemos, falamos que vamos chegar no horário e não chega, falamos que vamos ir em tal lugar e não vai. Presta atenção no que o Tiago está dizendo. A nossa palavra, ela deve ser tão confiável como um documento assinado legalmente, correto e completo.
A raiz do problema aqui é o comportamento inadequado que muitas vezes caracteriza, que é como o rico que Tiago falou. É uma atitude que está impaciente para rejeitar ou esquecer a revelação de Deus sobre o futuro. Sabendo o futuro, Deus revelou na Escritura, tem aplicação direta na nossa vida diária. Então deve afetar o quê? A maneira como pensamos e sobre muito mais. Tiago está nos chamando aqui a viver uma vida na qual não precisamos jurar por nada, nem apostar, né, como nós às vezes dizemos. Afinal, todos sabem que uma vez que dissemos sim, não haverá mudança para o não. Se ele disse para mim, se o Miraldo disse que é, estou pronto. Confio nele, acredito nele e pronto. Ele vai lá e quebra essa confiança minha. Você consegue confiar de novo? É difícil. Devemos confiar, claro que devemos. Dar um passo, vamos tentar de novo, né? Mas a minha confiança agora, o meu pé vai ficar lá atrás para confiar de novo. É só ele cumprindo agora para fazer eu voltar atrás. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente jura, com aquilo que a gente promete. Para o filho, para a esposa, marido, para seja quem for no trabalho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Reforçar o que foi dito por meio de juramento nos é proibido, porque a nossa vida e nossas palavras por si nos devem oferecer segurança para quem está perto de nós. Houve-se um telefone, tem um telefone tocando aí. Tem um certo general. Ele estava no escritório dele, no exército, e ele tinha lá aquele cara que ficava na porta dele, né? Ele entrou, o general entrou e falou assim, ó: se a minha esposa ligar aí, ou alguém me procurar, você diz que eu não tô. Tô desse jeito. Aí ele olhou. A esposa ligou, falou assim: deixa eu falar com o marido. Aí ele, só um momento. Falou pro general. Ligou lá no Rafael, o general falou aqui, ó, sua esposa tá na linha. Falei, o que eu falei pra você? Qual foi a ordem? Para dizer pra ela que eu não tô, não foi? Aí ele falou assim: mas meu senhor, eu não vou mentir. Eu não posso mentir. Fere os meus princípios, não vou fazer isso. Ele, então você vai ser preso, você está ciente disso? Ele, estou ciente. Então tá bom. Foi preso. O soldado ficou preso. E quando ele saiu, recebeu punição, mas quando ele saiu, o general chamou ele, até no gabinete dele, e falou com ele assim: a partir de hoje, você vai ser o meu, como é que chama? Hã? Assessor. Hã? O braço direito. Você é meu confinado. Agora tudo aqui, eu sei que eu posso contar para você. E tudo que você vê aqui, eu sei que você vai me contar também. Tudo. Porque você é verdadeiro nas suas palavras. Você não mente. Será que hoje as pessoas podem confiar em nós, os segredos? Deixa eu contar um segredo. Nós pastores, tem pessoas dentro da igreja que eu já vi chegando, que foi difícil de confiar na gente de novo. Por quê? Porque a pessoa disse: pastor, eu não vou confiar em você. Por capote de quê? Porque todo pastor é fofoqueiro. Vou deixar. Porque eu contei uma coisa para um pastor, confessei para ele o meu pecado, e no outro culto eu entrei na igreja, todo mundo olhando para mim esquisito. Quando eu vi, eu tive que sair da igreja, que as pessoas me olharam de cima e baixo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós vamos entender melhor aqui. Isso é compromisso.
quando somos homens e mulheres de compromisso, não precisamos jurar por nada, porque compromisso gera credibilidade. Por isso, então, tome cuidado com nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, sabe quando? Pois ela pode nos tirar dos compromissos. Se eu e você dissermos assim, que vamos participar de algo, e estamos tristes, guie pelo seu compromisso, não pelo que você está sentindo no dia. Se você está muito feliz, empolgado, cuidado para não se comprometer por empolgação com metas que você não vai cumprir. Você já viu uma pessoa empolgada? Já não é? Ela é capaz de subir. Não, eu subo, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu faço. Por isso que o Tiago está dizendo que seja o vosso sim o sim e o seu não não, para que você não caia em juízo. Aí agora a gente entra na questão da oração que vai encaixar. Aí Tiago vai dizer que a questão de jurar entra na questão da oração. Aí ele diz: se está alguém entre vós aflito, ore. Alguém está dizendo assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Ele não está dizendo: se tem alguém entre vós aflito, murmure, questione. Ele está dizendo: se está alguém entre vós aflito, ore. Os nossos problemas, nos problemas nós não devemos murmurar, mas orar. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas: saúde, finanças, família, relacionamentos, decepções. Em vez de murmurarmos contra Deus, em referente a isso, eu já disse o que é murmurar, né? Semana passada. Murmurar é você dizer para Deus que no lugar de Deus você faria melhor. É a mesma coisa. Em vez de você e eu murmurarmos contra Deus ou falar mal dos irmãos, devemos apresentar a nossa causa ou essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória dele. Por quê? Porque Deus muda sim circunstâncias através da oração. A oração, ela remove o sofrimento, mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Paulo orou pedindo para mudar as circunstâncias da sua vida, para tirar o espinho da carne, mas Deus não tirou, mas Deus lhe deu poder para suportar estas circunstâncias. Jesus clamou ao Pai no Getsêmani com lágrimas, para passar dele o cálice que ele iria carregar. Que cálice era esse? Dos pecados. Não é a dor da cruz. A dor que ele iria carregar era a dor de ter os pecados sobre ele e ver a separação entre Deus e ele. Mas o Pai lhe disse o quê? O que ele disse para Deus? Mas que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Em Lucas, se não me falha a memória, é o único evangelho que vai narrar que um anjo veio e esteve ali presente com Jesus, ajudando ele a suportar aquela agonia que ele iria passar. É um dos únicos evangelhos que vai dizer, se não me falha a memória, se é Lucas, para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. E o interessante é o quê? Que Tiago está dizendo agora: se tem alguém contente, cante. Por que Tiago está dizendo aqui? Tiago está fazendo um contraste, que no meio da igreja vai ter pessoas que vão estar tristes, angustiadas, sofrendo, mas vai ter pessoas também alegres, cantando. É o que Tiago está nos mostrando aqui. Ao mesmo tempo vai haver pessoas assim. Por quê? E ao mesmo tempo esse jogo vira. Quem estava sofrendo amanhã vai voltar a sorrir. Quem talvez estava alegre vai chorar. Deus é que equilibra a nossa vida, dando-nos horas de sofrimento, mas também nos dando horas de regozijo. Isso faz parte de quê? Que eu falei lá no capítulo 1, sobre as nossas provações, para alcançarmos o quê? A maturidade. O cristão maduro, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Paulo e Silas cantaram na prisão,
Josafá cantou no fragor ali daquela batalha. Muitas vezes os fragmentos dos caminhos floridos da alegria também nos mostram vales de choro no mesmo dia. Nós podemos ir de um instante ao outro, de um extremo ao outro no mesmo dia. Aquele raios de alegria e ao mesmo tempo aqueles raios de tristeza correm pelo nosso dia a dia. Mas mesmo que os nossos pés estejam no vale, o nosso coração pode estar no plano de Deus. Pelo poder de Deus podemos transformar os vales secos em mananciais, o pranto em alegrias ou em cantos alegres de vitória. Quando o diamante ele é lapidado, é que ele reflete a sua beleza mais fulgurante. Quando a flor é esmagada, é aí que ela exala o seu mais doce, o seu melhor perfume. A alegria mais poderosa é aquela que muitas das vezes explode banhada de lágrimas mais quentes. Aleluia, irmãos. O problema de nós, qual que é o nosso problema? É nos calarmos na alegria e falarmos na dor. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a nossa alegria ela seja extravasada. É por isso que Paulo vai dizer aos filipenses assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Expresse a sua alegria. Porque qual que é o medo? Quando a pessoa pergunta para nós às vezes: como você está? E você fala: estou indo, tô caminhando, está tudo bem. Está lá e cá, né? Mas nunca sai da nossa boca um sorriso, nunca sai da nossa boca falar assim: está tudo certo, está tudo caminhando para o lugar certo, está tudo dando certo, para a glória de Deus. Às vezes está tudo ruim, mas eu estou me alegrando nisso. O que custa nos alegrarmos? Extravasar a nossa alegria. Nós precisamos nos celebrar pela alegria em que nós encontramos no decorrer da nossa caminhada cristã, e pararmos de viver uma vida caída, de cabeça caída o tempo todo. Se perguntarem para você, as coisas às vezes está tudo bem para você, e você está dizendo, e às vezes a gente quer nos vitimizar para outra pessoa, dizendo: está indo, mas às vezes está tudo bem, mas cara, parece que a gente tem medo de nos alegrarmos às vezes. Reconhecer, quando você extravasa a sua alegria, quando você expressa a sua alegria, você está reconhecendo quem te deu essa alegria. Isso é muito mais importante, pois quando você estiver sofrendo, você saberá onde buscar a resposta para o seu sofrimento. Então, nos momentos de alegria, cante louvores, expresse o seu louvor, levanta suas mãos, pula quando der vontade de pular, mas extravasa a sua alegria. Para onde? Para Deus. Porque quando você estiver no momento de sofrimento, você vai saber a quem você pode recorrer, que é o autor que pode te dar alegria de novo. Aí Tiago vai dizer: está alguém entre vós, alguém doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago aqui vai nos trazer sobre a atitude do enfermo, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos, aqui dentro desses dois versículos. O enfermo, o que ele faz? No caso em apreço aqui, parece-nos que Tiago está dizendo que a pessoa está doente por causa do pecado. Você vai entender isso aqui. Nem toda doença é resultado do pecado pessoal da pessoa, mas o caso mencionado por Tiago aqui parece nos retratar uma doença chamada amartia gênica. Amartia é pecado, tá? Pecado, sobrevindo do pecado, ou seja, provocada por um comportamento pecaminoso. O doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja e os chama. Tem que chamar, chame os presbíteros da igreja. Presbítero, toda vez que você encontrar na Bíblia, presbítero, bispo,
na Bíblia é pastor, é a mesma coisa, é o mesmo ofício, pastor, tá bom? É o mesmo ofício. O crente, ou esse doente, reconhece assim que os presbíteros, e não um homem ou mulher, que tem um dom de curar. Olha isso aqui, Tiago não está mandando você chamar ninguém específico que tem um dom de curar. Tiago está chamando assim um presbítero para chamar, para orar. Mas nós vamos entender aqui, não é para você, não quer dizer que o presbítero ele tem autoridade maior, que a oração dele é mais forte do que a sua. Se eu não puder ir lá orar, envio o Vandilson para estar lá orando também, porque é a oração do justo. Eis aí o segredo para a oração, uma das partes das orações ser respondida, tem que ser justo. É isso que Tiago vai fazer aqui, esse contraste para nós aqui. Aí Tiago está dizendo agora aqui: ore sobre ele ungindo com óleo. Isso aqui é um detalhe muito importante que hoje infelizmente é deturpado, que é a questão do óleo. Uma observação interessante, Tiago aqui não está anulando. Você está doente lá, vai achar um presbítero, que vai acontecer, e deixar de levar para o médico não, deixar de levar para o hospital não, aí morre lá, né? Tiago não está anulando isso aqui não. Presta atenção no que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo: chama os presbíteros, ore sobre ele e traga o óleo, com óleo. Olha o que o Tiago está mostrando para nós aqui. Vou fazer um paralelo aqui de um comentário interessante. Mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos continuam firmados no Senhor, crendo que é dele. Amém? É dele. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de curar. E não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Existe. Quando doente, quando eu e você talvez tomamos uma Neosaldina ou a Novalgina, uma aspirina, que acho que ninguém hoje toma isso mais, mas é o Senhor que faz a aspirina, o analgésico ou remédio ser eficaz. Quando um cirurgião opera um paciente, é Deus quem realiza a cura. Por quê? Efésios diz que todo dom perfeito vem de quem? De quem? Deus. Todo dom perfeito. Então precisamos ter isso em mente quando examinamos essa convocação dos presbíteros para orar e ungir o enfermo. Tiago aqui, mais uma vez eu digo, não está recomendando aqui um cumprimento ao trabalho do médico, ou se o expediente é uma alternativa ao trabalho do médico ou não. Tipo assim, será que o médico vai poder atender? Vamos chamar o presbítero. Não, Tiago também está ensinando isso aqui. Não podemos assumir que Tiago esteja aqui também desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico. Também não. Pelo fato de não tê-lo mencionado, de forma nenhuma. Nós temos que ir. Na verdade, o que Tiago enfatiza é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Aí sim, nós somos crente, nós somos cristãos e crendo no poder da cura, que Jesus cura, amém? Isso nós cremos. Então em nenhuma ocasião, agora um detalhe importante, em nenhuma ocasião um cristão deveria procurar o médico sem procurar a Deus antes. É você dizendo assim: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode. É igual quando a Cecília passa mal, está passando mal, vomitando lá, igual já teve vezes. Eu coloco as mãos sobre ela lá, oro, repreendendo a enfermidade, em nome de Jesus, Deus. Mas eu levo ela para o médico, porque eu preciso saber o que está acontecendo com ela, o que causou aquilo. Mas eu estou duvidando do que Deus pode fazer? De forma nenhuma. É o que o Tiago está mostrando para nós. Visto que toda a cura vem de Deus, pois é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Então, alguns estudiosos, conforme veremos aqui, entendem que o uso do óleo aqui é o próprio remédio. O óleo, naquela época que o Tiago está dizendo, era para usos medicinais. Era como hoje. Um dia eu peguei o remédio uma vez, Deus, minha cabeça está doendo demais, vou tomar esse remédio aqui, mas eu sei que é o Senhor que cura. Pronto. O óleo é a mesma coisa desse remédio aqui, consistia no uso dos melhores recursos de médicos daquele tempo.
Desta forma, o que Tiago estaria defendendo aqui? Era a oração e o emprego da melhor medicina aceita e consagrada na época. É a oração do presbítero usando o óleo. Assim, o Tiago estaria recomendando a oração e o remédio também. Tem pessoas, né, que estão tomando remédio controlado. Toma remédio para o estômago, remédio não sei do que, para aquilo. Mas ela é crente, né? Aí ela diz assim: eu não vou tomar mais esse remédio, eu não vou. Jesus vai me curar. O que ela está sendo, irmãos? Se foi Jesus que deixou os médicos para nós aí, descobriu que ela tinha, o remédio é para fazer um tratamento. Se ela não tomar, ela pode acarretar coisa pior. Ela tem que continuar tomando e dizendo para nós assim: Deus, eu estou tomando por enquanto, mas eu sei que o Senhor vai me curar. Aí sim, aí é outra história. Aí começa a piorar a saúde. Peraí, aí Deus, está me ouvindo a oração não? Aí chega no médico, o médico pergunta: você está tomando remédio? Não, parei, irmão, eu creio que Jesus vai me curar. Não vai. Isso é negligência. Senão não precisava de médico não, irmão. Não precisava de médico. Para que médico? Não precisava de médico não. Você já parou para pensar nisso? Então, os dois expedientes aqui devem estar sempre juntos, que Tiago está dizendo. Então Tiago enfatiza também a necessidade, agora vem, que o doente precisa confessar os seus pecados. A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote. Devemos confessar o nosso pecado a Deus e também àqueles que foram afetados por nós, pelos nossos pecados. Jamais devemos confessar um pecado além do ciclo que foi afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ser confessado privado. Tipo, alguém de sua confiança, um pastor, dependendo do pecado. Pecado público deve ser confessado publicamente também. Lembra de Paulo aos Coríntios? O rapazinho lá que deitou com a madrasta, com a esposa do seu pai, que não era sua mãe. O que Paulo disse? Paulo trouxe ele e apresentou para toda a igreja. Paulo chama ele de irmão imoral ainda. Esse é um irmão imoral. E Paulo manda expulsar ele de dentro da igreja. Nessas questões, são pecados que devem ser confessados. São pecados que sofreram o quê? O corpo da igreja. O corpo místico de Jesus. Isso é sério, irmãos. Tem questões que precisamos ser levadas. O pastor ajuda, o pastor disciplina, o líder disciplina, vai cuidar agora para não acontecer de novo. Aí usa a mesma palavra de Jesus: vá e não peques mais. Mas tem questões que ferem a igreja, como o adultério. Esse é um dos mais pesados. Sobre roubo na igreja. Isso tudo deve vir à tona publicamente. Então, os presbíteros agora, eles oram pelo enfermo com imposição de mãos. E a oração da fé, aí o que ele diz aqui, ó: para serdes curados. Por isso precisa confessar. Esses bispos ou presbíteros, eles são homens que cuidam das almas das pessoas. Aqueles que lhe foram confiados, eles oram com imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. Segundo eles, unge o enfermo com óleo no nome do Senhor. Então deixa eu falar para você uma coisa: que você quer usar seu óleo, use no enfermo. Nós não temos nenhuma base bíblica aqui para você ungir carro, para você ungir carteira de trabalho, carteira de identidade, porta, os umbrais da porta, tipificando que foi o sangue de Jesus passou nos umbrais da porta. O sangue de Jesus já cobre a sua casa já, irmão. Você não precisa ficar passando óleo. Você quer ungir? Use o óleo somente para ungir o enfermo.
pode usar. Por quê? Porque quem leva, só que entenda, e se não tiver o óleo, Edgar, ora do mesmo jeito, porque quem levanta o enfermo não é o óleo, é quem? É Deus através da sua oração. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Amém? Os crentes aqui agora, que Tiago vai dizer, ele vai dizer que a oração de justo é poderosa e eficaz, mas ele está dizendo, antes disso, confesse os pecados uns aos outros. Os crentes confessam seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros. Não é para espalhar o pecado do outro, é para confessar o pecado para o outro e ajudar. Irmão, eu vou te ajudar em oração, eu vou caminhar com você. É o que falta hoje muitas das vezes nas nossas igrejas. Há uma terapia de Deus aqui quando há confissão, porque quando há confissão há perdão e há reconciliação. A oração não é uma prerrogativa apenas dos presbíteros, escute isso aqui, nem é ela direcionada apenas aos enfermos, antes é um privilégio de todos os crentes orarem um pelos outros. A oração do pastor não é mais poderosa que a oração do Valino, a oração do pastor não é mais poderosa que a oração do Miraldo, de forma nenhuma. Todos hoje têm acesso direto a Deus. Não tem mais sumo sacerdote, não tem véu mais para poder só chegar lá. Não, hoje todos podemos entrar pelo esse novo vivo caminho que Ele abriu para nós. Então é a oração do justo que é eficaz. E não há poder, não é você que tem poder na oração, mas é no Deus a quem você ora que responde a sua oração. A oração do justo, ela sim é eficaz. Será que temos sido justos diante de Deus? Será que Deus tem olhado diante de lá para cima, de cima para nós aqui para baixo, tem olhado, é justo? Como Ele olhou para Jó e disse que era um homem justo, fiel, obediente. Será? Eis a razão aí talvez das orações talvez não sendo respondida. Precisamos ser justos. Ele nos fez justo, mas só ter aparência de justo não. Praticar obras de justiça, é isso que precisamos. A confissão então deve ser feita a Deus e à pessoa ou pessoas diretamente implicadas. A confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos. Se eu pequei contra o irmão mentindo contra ele, é chegar pelo irmão, você me perdoa porque eu menti com o seu nome, eu falei mal de você. O que você está fazendo? Você está confessando o seu erro. Naquela mesma hora há perdão e há reconciliação novamente. E vamos terminar. Amém até aqui, irmãos? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu desceu chuva, e a terra produziu seu fruto. O que acontece aqui? Quando a nação de Israel se desviava de Deus, e quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Israel aqui se afastou de Deus, e Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Nós conhecemos essa passagem em 1 Reis capítulo 18. E Elias orou com fervor. Essa palavra aqui diz, e Elias orou incessantemente. Elias orou com instância para não chover, e as comportas do céu foram fechadas. E depois de 3 anos e meio, Elias orou de novo, firmado na promessa de Deus que não ia fazer chover. Os céus se abrem de novo para a chuva. Os céus se fecharam e se abriram em resposta às orações de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós.
Ele não só falou aos homens, confrontando os seus pecados, mas Elias também falou com Deus, chamando por chuva restauradora. Os crentes, nós estamos sujeitos às fraquezas, mas podemos obter vitória através das orações. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, como nós. Teve medo, sentiu fome, teve depressão, pediu para morrer, mas ele era justo. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O poder da oração é o maior poder do mundo, irmãos. A pastora Ângela Valadão, ela diz assim que através da oração nós podemos visitar nações, podemos atravessar o mundo em questões de segundos. Nós podemos. Este é o maior poder do mundo. A história mostra o progresso da humanidade. O poder do braço, o poder do cavalo, o poder da dinamite, o poder da bomba atômica não pode nem chegar perto do poder da oração. O maior poder é o poder de Deus que se manifesta através da oração dos justos. É por isso que a igreja, quando ora, no tempo dele, Deus ouve a oração da igreja. Se tiver um justo, lembra da palavra de Abraão para Deus lá em Sodoma e Gomorra? Se tiver, ele termina dizendo, mas se tiver um justo, Deus diz, por causa de um justo, não vou destruir a terra. Talvez por causa de um justo, um ônibus não bateu quando você pegou para ir trabalhar, porque você estava lá dentro. Poderia ter acontecido acidentes piores na estrada onde você estava, mas não aconteceu por quê? Porque tinha um justo na estrada caminhando. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Porque você estava lá, Deus não deixou acontecer, porque tinha um justo lá. Você já parou para pensar que tem coisas na sua empresa onde você trabalha que poderia ir de mal a pior, mas não acontece por quê? Porque você está lá e Deus guarda, Deus resguarda. Você não está aqui hoje não, né, irmão? Elias orou fundamentado na promessa de Deus. Em 1 Reis 18:1, ele disse o quê? Ele disse: muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá se apresentar a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Ele foi segundo a palavra de Deus. Deus disse que enviaria a chuva, e no capítulo 18, versículo 41 e 46, Elias ora pela chuva e Deus manda a chuva. O que é isso? Não podemos separar a palavra de Deus da oração. A oração não é mais importante do que a palavra de Deus, e nem a palavra de Deus é mais importante do que a oração. Você ora movido pela palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus não tem como você orar. Pergunta para o passarinho, eu já disse aqui, pergunta para o passarinho, qual que é a asa mais importante para ele? A direita ou a esquerda? Ele vai falar o quê? As duas. Então, sem oração, com somente palavra, não tem como você viver. Tem que ter oração. E se você viver só oração sem ler Bíblia, sem crer no que Deus está dizendo aqui, não tem como você ter oração. Então os dois têm que andar juntos. Porque às vezes você está falando tanta coisa com Deus sem saber o que você está falando. Mas nos devemos ao quê? A nos apegar, fundamentar as nossas orações no que Ele já disse. Por quê? Porque é na sua palavra que Ele nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Elias orou com persistências, e muitas das vezes nós fracassamos na oração porque nós desistimos muito cedo. Nós limitamos a bênção, e quando nós estamos no limiar da bênção, nós desistimos.
palavra que fervou, a palavra que Elias orou com instância, está dizendo que Elias orou de coração. Ele pôs seu coração na oração. Desejamos assim orar pela nação hoje, para que Deus traga convicção de pecado sobre a nação, sobre o povo, e para que Ele traga o reavivamento para a igreja. Somente assim. Eu conheço uma pessoa, missionária Elisama. Ela é da região aqui de São Gabriel, Assembleia de Deus. Ela faz missão no Moçambique e no Timor-Leste. Timor-Leste é praticamente, ela já ganhou quase todos para Jesus no Timor-Leste. Em Moçambique tem 2 missionários que ela enviou lá. Você tem que ver aquela irmã orando. Quando ela ora, principalmente para as pessoas que ainda não converteram, irmãos, mas ela chora que chega a agonizar, de tanto chorar pela vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E foi assim, como Deus? Você já parou para pensar? Não é um requisito, mas as nossas orações precisam ter mais quebrantamento. Nós temos que parar de chegar muito nas nossas orações, muito cheio de nós diante de Deus, e buscar em Deus o que está no coração dele. O que está no seu coração, Deus? Um dia eu estava pensando como que Deus está lá de cima olhando para a terra aqui hoje, vendo hoje como está acontecendo. E às vezes a gente comete um pecado e a gente já pensa, como que Deus está vendo eu pecando aqui dessa forma? Mas aí eu falei assim, abre a visão agora. E Deus vê, não é só eu que estou aqui, mas Ele vê uma humanidade corrompida pelo pecado. Como que você acha que Deus está nessa circunstância? Como que Deus olha aqui para baixo e vê isso? Por isso que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, se me falha a memória, capítulo 2, melhor dizendo, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que parar de orar chegando a Deus com muito nós, eu, e começar a orar a Deus. O que o Senhor quer fazer? O que está no seu coração? Porque Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 2, se não me falha a memória também, Paulo vai dizer assim, que quem conhece a mente do Senhor? O Espírito Santo. E aonde o Espírito mora? Em nós. Então o Espírito conhece as insondáveis mentes do Senhor, e Ele pode trazer o que passa na mente e no coração do Senhor aos nossos corações, para começarmos a orar como devemos orar. E vamos para terminar. Paulo termina dizendo no versículo 19 e 20: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Devemos agora, o que Tiago está dizendo? Devemos nos esforçar pela restauração daqueles que desviaram do caminho da fé. E há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nós desviemos delas. O resultado desse desvio é pecado, e é possivelmente a morte. O pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente, sabia? Devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Essa pessoa precisa ser convertida, ou seja, voltar para o caminho da verdade. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 22:
Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Judas, número 23, também vai dizer assim: salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Precisamos nos esforçar aqui está dizendo, para salvar os perdidos, mas também precisamos nos esforçar para restaurar os salvos que se desviaram. O que Tiago está nos dizendo aqui? Ele está nos dando a última instrução. Ele está nos ensinando a oração pelos que sofrem, a oração pelos enfermos e o cuidado e a restauração para aqueles que se desviaram. O nosso coração, irmãos, deve estar cheio de compaixão pelos que sofrem, pelos enfermos e por aqueles que se desviaram, para que as nossas orações possam subir ao trono da graça em favor deles. Precisamos estar atentos a quem se desvia da verdade e ajudar essa pessoa a voltar a Cristo. A conversão de alguém é mostrar para ela ver os seus pecados, mas também mostrar para ela que os seus pecados também são perdoados e o seu destino eterno já está garantido. Perdão, salvação são resultados daquele que luta pela conversão de quem se desviou da verdade. A sabedoria divina desta carta de Tiago nos chama a levar Jesus para quem mais precisa, anunciar a Jesus a quem não conhece, e você saberá o que é ser sábio, porque o provérbio diz que quem ganha almas é sábio. E como concluo, que vivemos, que o povo estava passando por duras provações. Todo o livro aqui, capítulo 1, eles estavam sendo tentados a pecar. É o que nós vimos durante todos esses meses. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados e oprimidos pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a sua língua. Lembra disso aí? Está lá. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerras uns contra os outros. E o que podemos concluir com isso nessa noite? Que esses problemas todos acima que nós vimos na carta de Tiago são os mesmos que enfrentamos hoje em dia. Entender o destinatário e o seu contexto para onde ela foi, nos leva a entender a sua situação e perceber que o conselho divino, que hoje é que aquelas pessoas receberam, mas na carta, também todos esses conselhos funcionam para nós nos dias de hoje. Amém? Fica de pé no seu lugar. Se você perdeu algum capítulo, algum versículo, volte lá no YouTube, lá que está tudo lá. Irmãos,